Olá, paz do Senhor, que Deus abençoe você, a sua vida. A partir de agora eu vou dar aqui algumas dicas para você que deseja ter sucesso na área da pregação do Evangelho. Isso mesmo. Normalmente, por pregar o Evangelho, as pessoas sempre me indagam: Sidney, como que eu faço para ser bem sucedido na questão da pregação do Evangelho? Então, vou dar aqui algumas dicas, lembrando que é uma área muito vasta e você precisa desenvolver o seu chamado de pregação do Evangelho. Lembrando que todos nós somos chamados para testemunhar de Jesus Cristo. Mas às vezes eu vejo que precisa de algumas informações para quem deseja desenvolver a área da pregação do Evangelho. Tá? Então fique até o fim e você vai aprender algumas coisas aqui que são básicas, mas eu acho que são fundamentais para nós nos dias atuais. Como ser um pregador do Evangelho? Você tem essa dúvida? Ou você já teve essa dúvida? Olha, contudo, você tem que entender uma coisa, que antes de mais nada, o que vai ser falado é necessário ter o Espírito Santo, que ele é a base fundamental de um pregador e também de uma pregação. Então, o pregador e a pregação, ela está fundamentada no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não existe pregação ou também pregador. O Espírito Santo precisa ser o guia, o orientador do pregador do Evangelho. Não tem como colocar um distante do outro, ou seja, a pessoa precisa estar sendo conduzida, quando na verdade, sem o Espírito Santo, nada é possível. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Sempre esteja na dependência do Espírito Santo de Deus. Isso é fundamental para você que deseja pregar o Evangelho. Cuide em ser um cumpridor da palavra. É um dos primeiros cuidados que você deve ter ao se pensar em ser um bom pregador do Evangelho. É preciso ser um cumpridor daquilo que você está pregando às outras pessoas. É justamente em ser um cumpridor da palavra de Deus que se destaca a questão da pregação do Evangelho. É preciso cumprir aquilo que você está pregando às outras pessoas. Deus ama pregadores que, além de pregar, que além de falar, vivam efetivamente o que pregam. Então, não basta só falar, é preciso viver aquilo que está sendo pregado. Ser testemunha de Cristo vai além de falar. Tem pessoas que falam bonito, mas é preciso nós nos remetermos principalmente à questão da prática. É preciso praticar aquilo que está sendo falado. Por isso, um verdadeiro pregador, ele não é formado em palavras, mas sim em atitudes. Atitudes também pregam. Quando a gente vê pessoas tendo atitudes corretas, eles glorificam a Deus. Não adianta eu ler e falar apenas, eu devo viver Jesus para se ter experiência daquilo que eu estou falando aos meus ouvintes. Se você tem em seu coração o desejo de ser um bom pregador do Evangelho, você precisa buscar conhecer o que é a pregação e qual é o seu verdadeiro propósito. Às vezes eu vejo pessoas não entendendo o verdadeiro propósito da pregação. Então, o que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra lá a história de Pedro. Se lembra Pedro, quando ele está pregando lá o Evangelho em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 2, a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo. E em sua pregação nós podemos perceber que Pedro dá algumas dicas ali de como ter sucesso, que não é o mesmo que dar uma aula. Pedro não está dando uma aula. Embora dar uma aula cheia do Espírito Santo é fundamental, mas Pedro está pregando. A pregação está envolvida o que ele fervor. Pode ver que Pedro tem um certo fervor. Pedro está também fazendo uma explicação progressiva, está chamando as pessoas à mudança, está fazendo uma aplicação prática e também ele sabe empregar as palavras no momento certo, com a ordem certa. Traz lá a história de Joel, do profeta Joel, explica ao povo. Isso é uma pregação expositiva, sempre exaltando a Cristo e não a você. Pedro sai da história e exalta a Cristo. Olha só, quando João Batista é indagado a respeito de Cristo, se ele é o Cristo, o que ele diz? É necessário que ele cresça e que eu diminua, ou seja, você precisa se diminuir na pregação do Evangelho,
que cada dia mais esse sentimento que esteve no coração de João Batista possa também estar em nossos corações. Lembre-se sempre disso. Pregação diminui você e aumenta e cresce Cristo, que é o Salvador da humanidade. Prepare-se com excelência o seu sermão. Ser um bom pregador está intimamente relacionado com o zelo que você tem com elaborar o seu sermão. Já viu aquelas pessoas que chegam para pregar e dizem, eu vou falar qualquer coisa e Deus me deu? Não, é preciso ter uma boa elaboração. Se você tiver dedicação, será um pregador dedicado. Agora, se você não tiver dedicação nenhuma, o que ocorre? Ocorre por aí, como a gente vê alguns pregadores relaxados, que não sabem o que falar e fica enrolando o povo ali naquele momento de se pregar a palavra de Deus. Não chegue em um altar despreparado, antes chegue pronto para desempenhar o papel que lhe foi imposto. Você foi convidado, você teve um tempo, então você precisa se preparar para aquele momento. Quanto mais você estudar, mais livros você ler, mais empenho você tiver, pode ter certeza que o seu chamado de ser um pregador, ele vai ser bem sucedido e você terá muitas oportunidades para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Mas a excelência vai além de ter um sermão, ou seja, faça isso também. Se prepare com excelência para a glória de Deus. Agora, a Bíblia deve ser principalmente a sua parceira no ponto anterior. Eu falei ali sobre a questão da importância de se ler livros, se ter experiência no sermão, isso é fundamental. Mas entenda uma coisa, que uma das coisas que se deve ser falado é que a principal parceira do pregador é a Bíblia Sagrada. Ou seja, a Bíblia é o fundamento da onde você deve tirar a sua boa pregação. Tem uma regra de ouro que a gente diz acerca da Bíblia, que a Bíblia é que ela tem a própria interpretação da própria Bíblia, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Leia, seja um leitor, leia toda a Bíblia, faça leitura anuais, que você vai ter sucesso na questão da pregação. Entenda, para você, às vezes, conseguir entender a Bíblia só vai ser por intermédio dela mesma, ou seja, a própria Bíblia vai te explicar o que ela está dizendo a você. Com isso, não existe algo que se deva meditar mais do que nas Sagradas Escrituras. Tem gente que lê muito livro paralelo, não tem problema, você pode ler, vai te ajudar. Mas a Escritura é fundamental para você ser bem-sucedido na pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe e continue se dedicando, porque Deus vai te usar muito nesses últimos dias. Até uma próxima.